Olá pessoal, tudo bem? Segundo ao vivo aqui do consultório. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu decidi falar simplesmente porque meu coração de mãe bateu mais forte. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Analia, sou nutróloga de adultos, tá? Então, a minha intenção com esse ao vivo que estou fazendo hoje é tentar trazer alguns esclarecimentos, obviamente para pessoas adultas que cuidam de crianças e têm certas dúvidas em relação à alimentação. Só que eu queria trazer essa informação para vocês desde meu ponto de vista. Eu trato adultos e eu vejo que muitos problemas nos adultos são decorrentes de questões que aconteceram na infância e durante o início do hábito alimentar dessas pessoas, né? Então, realmente, acredito que eu, por atender adultos, eu consigo ver que tem muitas coisas que se podem corrigir desde o início da alimentação, e é essa visão que eu quero tentar trazer para vocês. Obviamente, nem esse vídeo, nem nenhum outro que eu vou postar, nem o anterior que eu postei, substitui uma consulta médica, tá? E qualquer informação que você pegar da internet, nada substitui uma consulta médica. Então, todas as orientações que são dadas, que são postadas e demais, nunca têm que ser atendidas como uma verdade absoluta, e sempre tem que se priorizar uma consulta médica, certo? Então, estava contando para vocês que decidi falar sobre este tema, mesmo não sendo nutróloga pediatra, porque tenho um filho de 1 ano, e a experiência de ter ele, obviamente, foi muito enriquecedora, muito trabalhosa, como todo mundo que tem filhos deve saber, né? E entre elas eu vejo que, entre todas essas experiências enriquecedoras e difíceis de manejar com uma criança, eu vejo que a alimentação costuma ser um tema bem complicadinho mesmo. Então, enfim, tendo em conta os principais problemas que a sociedade, que o humano adulto tem, a gente pode ver nas crianças o que a gente pode fazer diferente para facilitar um desenvolvimento de hábitos um pouco mais saudáveis do que atualmente os adultos temos, né? Então, enfim, estamos em uma sociedade muito doente em muitos sentidos, entre eles a alimentação é um tema que realmente carrega muita alteração, muita patologia, muita distorção e demais. E acredito que vale muito a pena poder tentar fazer um pouquinho diferente com as crianças, né? Então, o paladar nas crianças se forma desde muito cedo, desde dentro da barriga. A mãe, com os alimentos que consome, já vai formando o paladar dessa criança, vai apresentando o mundo externo. Então, se acredita que passam certas substâncias através da corrente sanguínea e que isso já vai dando como um início ao paladar, à formação do paladar dessa criança, desse feto no início. Então, é muito antes do que essa criança nascer e muito antes do que essa criança se alimentar. Depois, durante a amamentação, se fala que passa certos resquícios de sabores e de composição de alimentos que também tem influência na formação do paladar da criança. O aleitamento materno é fundamental, e é fundamental, ou seja, com isso de mostrar para vocês como é que se forma inicialmente o paladar, eu estou querendo dizer a importância da mãe, principalmente nessa fase, se alimentar bem. É um tema que eu vou falar bem também no final da transmissão, de como é importante que todos os familiares e o entorno acompanhem com bons hábitos. Não adianta pretender que uma criancinha pequenininha coma de um jeito se todo mundo come diferente. E isso é desde a gestação e desde a amamentação, certo?
Então, a amamentação, obviamente que sempre que der, tentar o máximo possível que seja aleitamento materno, porque é insubstituível o leite materno. Então, pode ser, eu sempre falo para as mães que consultam, que estão amamentando, pode ser Beyoncé mandar a fazer o melhor leite de todo mundo, investir milhões e pagar cada ml $1 milhão, que mesmo assim não vai ter comparação à perfeição do leite materno. Então, sempre que der, o leite materno tem que estar. A amamentação muitas vezes é complicada, então tem que pedir ajuda, tem consultoras principalmente na área. Depois eu vou deixar alguns contatos de especialistas que eu vou ir recomendando e de livros, eu vou deixar aqui embaixo como comentário, certo? Então, fundamental a amamentação. Se não der, então a fórmula específica para o bebê dessa idade, tá? Por que é tão fundamental? Nos ensinaram que a partir dos 6 meses a criança tem que comer, e eu acho que isso se presta muito à confusão. A criança a partir dos 6 meses não tem que comer. A criança a partir dos 6 meses se oferece comida. A partir dos 6 meses não tem a obrigação, a criança não tem a mais mínima ideia do que um alimento sólido, veio tomando só leite materno, e quando eu inicio a alimentação complementar além do leite, eu ofereço, a criança tem que brincar com o alimento, tem que fazer sujeira, e se é mais trabalhoso no início do que dar com colherinhas e fazer tudo perfeitinho, mas adianta muito para o bom hábito alimentar para a criança para o futuro, certo? Então, dos 6 meses até 1 ano, até a criança completar 1 ano, a alimentação é só experimental, a criança vai brincar, vai conhecer esses alimentos, e é fundamental que tenha acesso a alimentos bons e que vá reconhecendo texturas diferentes e sabores diferentes para poder ir tendo contato, e ela vai autorregular. Isso é uma coisa muito, muito importante. A gente tem que acreditar na natureza e na perfeição da natureza e confiar na autorregulação. O que alimenta a criança dos 6 meses até os 12 meses, até o ano, não é o alimento que a gente dá, e se continua sendo leite. Por isso é fundamental que continue tomando leite, certo? E nesse período dos 6 meses aos 12 meses, é um período maravilhoso onde a gente vai ter uma influência muito grande sobre essa criança em relação a hábitos alimentares. Então, uma coisa que recomendo muito ler é sobre o método BLW, certo? Eu vou botar um link também, também tem um curso online para fazer. É muito interessante porque é uma iniciação da alimentação bem diferente do que nos orientaram até agora. São as siglas em inglês de uma alimentação guiada pela própria criança. Então, você não faz papinha e bota a comida dentro da boca da criança, sino que deixa a criança manipular esses alimentos. Então, é nessa brincadeira, é nessa meleca que vai fazer na mesinha e demais, aí a criança vai estar aprendendo coisas fundamentais. Então, parece muito simples e até bobo e até bagunça demais, mas não é fundamental. É um método que vem se estimulando muito a fazer na Espanha, onde já está dentro das orientações oficiais da Sociedade Espanhola de Pediatria, como uma das opções, certo? Então não dá nada em papinha e dá pedaços de comida molezinha para a criança comer com sua mão, tá? Eu acredito que ajuda muito para quem tiver interesse no tema, pode ir atrás de informação. Depois, em relação a como montar o prato de comida, os nutrientes que tem que ter e o que dar e o que não dar.
A partir dos 6 meses, a ideia é ir incorporando aos pouquinhos todos os tipos de alimentos, menos o mel e algum pediatra pode me ajudar a lembrar que não esteja recomendado, tá? Mas o mel pode estar contaminado com uma bactéria que pode ser perigosa, é raro, mas pode ser muito perigoso, então não se dá mel a partir dos 6 meses, tá? Então, como é que montamos um pratinho? Que tipo de alimentos oferecemos? Oferecemos tudo o que seja natural, tudo que a gente encontrar na natureza, tudo que a gente pode pegar da natureza e comer, ou pegar da natureza, cozinhar e comer, que não passe por processos industriais. Isso aí é básico para a alimentação da criança. Então, que grupos alimentares tem que ter? Em geral se orientam 3 grupos. Eu orientaria um terceiro grupo que não é uma porção dentro do prato, mas forma parte dos alimentos que a gente tem que incluir. Então, desses 4 grupos de alimentos, tem que estar as proteínas, que são carnes em geral, não só de vaca, ovo também, principalmente, o grupo dos carboidratos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, os vegetais em geral, e tem um grupo bem negligenciado, que é uma das coisas principais que eu quero transmitir aqui para vocês, que é o grupo dos óleos e gorduras. Então, novamente, para quem não me conhece, para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo assistir, porque eu falei bastante sobre óleos e gorduras na alimentação do adulto, mas na alimentação da criança não é uma coisa diferente. O que acontece é que as orientações das crianças estão muito impregnadas de todos aqueles mitos que foram gerados no conhecimento geral nutricional que eu falei no primeiro vídeo, tá? Então, muitas vezes se orienta a dar tudo magrinho e sem gordurinha e botar só uma gotinha de óleo de isto, daquilo, e na verdade, se a gente for pensar, o leite materno tem proteína, tem carboidrato e tem gordura. Quando a gente incorpora e isso aí no leite tem um equilíbrio muito certinho, especificamente para dar uma nutrição ótima para o ser humano. Quando a gente inclui algum outro alimento, também tem que ter esse equilíbrio, pelo menos aproximado desses nutrientes. Então, se no leite tem gordura, por que eu vou incluir na alimentação complementar alimentos que não têm gordura? O mito da gordura está caindo por água abaixo há muito tempo, muito tempo. Então, enfim, se para o ser humano adulto é normal, natural comer gordura desde os nossos ancestrais, para crianças também obviamente com muitas ressalvas no meio, tá? Então, isso não quer dizer dar frituras e não quer dizer exagerar nem dar como único alimento, mas eu acho que tem que incluir como parte do prato nas preparações, certo? Então, eu vou escolher, para montar um prato, eu vou escolher sempre uma fonte de proteínas, qualquer tipo de carne, pode ser de frango, de gado, certo? Pode ser peixe. Escolher um tipo de carboidrato, certo? Que pode ser grãos, que pode ser tuberosas e pode ser frutas. Então, dentro dos grãos tem o arroz, ervilha, lentilha, certo? Dentro das tuberosas tem o aipim e a batata doce, tá? Que são raízes, certo? E dentro das frutas, todas as frutas que você possa imaginar. Então, esse é o grupo do carboidrato, certo? E o outro grupo são os vegetais. Tudo que venha do vegetal sem ser as raízes, que esses são do grupo do carboidrato, certo? Só que para finalizar esse prato, eu posso botar um pouco de óleo de oliva por cima, até posso incluir um pouco de óleo de coco nas preparações, ou posso usar a própria gordurinha que tem um pouquinho da carne, ou que tem no franguinho, ou mais ainda se é vinda do peixe, né? Porque tem mais conteúdo de ômega 3 que é fundamental para o desenvolvimento do cérebro da criança. Então isso é muito importante. Então,
em relação às orientações de eliminar o açúcar, bom, é uma das coisas que está sendo muito falado e muito divulgado. Eu acho que o pessoal está tomando consciência, né, aos pouquinhos, de que o açúcar é um veneno mesmo. É uma das coisas que mais, um dos alimentos que mais seres humanos matam ao redor do mundo. É a primeira causa, o excesso, o consumo exagerado de carboidratos é a primeira causa de morte. Infartos e AVC são decorrentes de aumento de insulina, e a insulina é um hormônio que aumenta quando a gente come muito carboidrato. Então é fundamental que a gente não coma muito açúcar, muito menos que ofereça para as crianças. Está sendo falado agora que a partir dos 2 anos, que não se pode dar açúcar antes dos 2 anos para as crianças. E eu sempre faço uma analogia, né? Se teve um estudo científico onde ofereceram água com açúcar e água com cocaína para os ratinhos, e os ratinhos viciaram 7 vezes mais na água com açúcar. Então, aí eu pergunto, você daria para uma criança de mais de 2 anos açúcar, sabendo que vicia 7 vezes mais do que a cocaína? Enfim, eu acho que não tem idade mínima. Quanto mais puder adiar o consumo de açúcar, muito melhor. E obviamente eu tenho um filho pequeno, ele tem 1 ano e 2 meses quase, e eu sei que difícil que é. Então a minha ideia é ir dando algumas dicas para tentar facilitar um pouco todo esse tema da maternidade e paternidade, que não é fácil. Então, uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que mencionei no vídeo anterior que eu fiz, é como se fala pouco dos alimentos que têm muito amido. Então, o açúcar de mesa, o açúcar que todo mundo usa para adoçar o café, para fazer doces e demais, se a gente for analisar quimicamente, são na verdade 2 açúcares ligados, certo? A frutose e a glicose. Dentro do corpo se dividem e eles têm efeito por separado, tá? Até com uma certa diferença entre um e outro no efeito dentro do corpo. Agora, o que é o amido? O amido é o componente mais predominante dentro da maioria das farinhas principalmente vindas de grãos, certo? Então, e também de alguns alimentos, como por exemplo arroz, como por exemplo batata, que também são muito densos em amido. Qual é o problema do amido e qual é a relação com o açúcar? O amido não tem gosto doce, mas dentro do corpo tem exatamente o mesmo processamento e o mesmo impacto no metabolismo do que o açúcar. Então, não é para cortar o amido exatamente, certo? Mas sim é para moderar as quantidades, porque eu vejo uma tendência muito forte sem querer acabar exagerando na oferta de amido para as crianças. Então, o que é o amido? É uma glicose com outra glicose, quimicamente, tá? Uma glicose com uma outra glicose e muitas feitas como uma cadeia, como se fosse uma rede quimicamente, né? Mas quando entra no corpo, o corpo corta tudo isso e vira açúcar. Então não tem gosto doce, mas o efeito no corpo é exatamente igual ao que açúcar. Então de que adianta cortar um monte de açúcar, não dar açúcar, e açúcar é o vilão e demais, e depois acabar dando massa para a criança? Então essas coisas realmente, assim, é minha opinião como médica nutróloga que trata adultos extremamente doentes por comer excesso de amidos, certo? Então, eu não sou pediatra. As orientações de diminuir a quantidade de amido na dieta das crianças, não diminuir, de moderar e equilibrar com os outros componentes, eu não vejo uma ênfase nesse sentido em todo que são as orientações gerais dadas para os pediatras e que os pediatras passam para os pais. E eu acho fundamental porque a insulina, que quando aumenta em demasia,
é a responsável de dar a síndrome metabólica, e a síndrome metabólica é a maior responsável por infartos e AVCs, que, como falei, é a primeira causa de morte no Brasil e no mundo, certo? E a insulina se eleva tanto quando eu consumo uma colher de açúcar, como se eu consumir uma colherada de massa. Então, ou uma colherada de arroz. Até tem estudos comprovando que a glicose no sangue aumenta até mais comendo arroz do que comendo açúcar puro. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ter muito, muito cuidado. Como é que a gente tem que cuidar? Cuidando desses 4 ingredientes que tem que ter no pratinho da comidinha da criança, tá? Então, se eu vou botar batata, e vou botar arroz, e vou botar aipim, e vou botar massa, e está tudo ficando no grupo do carboidrato, certo? E bota um pouquinho de carninha, e vegetais não come, e não bota gordura. E o carboidrato tomou conta de todo o prato, certo? Então, assim, botar não interessa a mistura exatamente dos carboidratos, igual do que no ser humano adulto, tá? O problema não é a mistura, isso aí tem muita confusão. O problema é quando a gente bota uma porção inteira de arroz, outra porção inteira de aipim, outra porção inteira de batata, outra porção inteira de massa, e aí ficou o prato lotado de carboidratos e não sobrou nem espaço para botar o resto dos nutrientes. Então, enfim, se eu boto todo um monte de carboidratos diferentes, mas todos juntos fazem uma única porção, 1/3 do prato, então aí tá certo, tá? Então, assim, no adulto, eu sou um pouco usada e recomendo muito mais diminuir um pouco mais estritamente o carboidrato, dependendo do objetivo que o paciente tiver, né? Mas a grande maioria se beneficia diminuindo a quantidade de carboidratos. Agora, nas crianças, principalmente nas crianças pequenininhas, como estamos falando agora, eles têm uma demanda calórica enorme a comparação do seu peso, né? Eles são muito ativos e, além disso, eles têm um gasto calórico muito, muito grande e, além disso, eles estão crescendo, que isso também leva a muito gasto de calorias. Então, acredito ainda que temos que manter, sim, uma porção, 1/3 do prato de carboidratos. Então, eu acho que não cheguei a esclarecer. Desses 4 grupinhos que eu falei dentro do prato, os que têm uma porção definida são as proteínas, os carboidratos e os vegetais. 1/3 de prato para cada um, sim, para ter uma noção geral. E o óleo ou a gordura está incluído dentro da preparação, mas não forma uma porção específica, certo? Então, como eu falei, o tema do amido, para meu filho, eu não dou farinha, tá? Então, isto aqui não é uma recomendação de Analia médica e se de Analia mãe, né? Nem é uma recomendação, é informar o que eu faço com meu filho. Eu não dou para ele farinhas. Então, assim, tem alguns pediatras que ainda já estão indicando tirar até os carboidratos que vêm dos grãos, tá? E manter unicamente os que vêm das tuberosas e das frutas, porque eles são mais fáceis de digerir. Até é muito comum que a pessoa adulta coma grãos, por exemplo, feijão, e sinta a barriga inchada, distendida, com gases, até com cólicas, tá? Então, isso é porque tem composto dentro de certos grãos que podem dar esse desconforto abdominal, e por isso alguns pediatras recomendam evitar dar pouca quantidade. Então, uma coisa fundamental que eu acho, muitas vezes até vejo pessoas que consultam comigo aqui no consultório e me transmitem preocupação pela alimentação dos seus filhos.
O melhor que pode fazer um pai pela alimentação dos seus filhos é tratar sua própria alimentação. É uma coisa que a minha mãe, que é psicopedagoga, estivemos falando a respeito, e a gente chegou nessa conclusão que parece muito simples e não é. A gente pode tentar ensinar uma coisa diferente para nossos filhos serem melhores do que a gente. Mas tem muitas coisas que não podem ser totalmente transmitidas quando a gente não tem um convencimento interno disso aí. Então, e quando a gente sofre por não poder comer carboidratos e porque tem um vício e um desejo exagerado por carboidratos, você vai tentar dar um abacate para teu filho e vai ficar com pena de não botar açúcar nesse abacate. Então, a criança não está nem aí se o abacate tem açúcar ou não, ou de repente pode ser que goste mais, porque eles têm um paladar bem mais voltado para o doce, mas você está perdendo a oportunidade de que a criança possa desfrutar esse abacate purinho, sem açúcar. Eles têm um paladar virgem, então, ou quase virgem, porque você já foi formando o paladar desde a barriga e com a amamentação e demais. Então, essas oportunidades têm que ser aproveitadas. A gente tem que tentar transmitir para as crianças conceitos alimentares não desde nossas crenças. Então, por exemplo, ai, coitadinha, como é que não vai dar pão? Não, a criança viu pão e está pedindo o pão, porque o que viu, mas se de repente estava vendo uma banana, ia pedir uma banana, ou se estava vendo um pedaço de carne, ia pedir um pedaço de carne. Então, só que como para você, coitadinho, está morrendo de desejo de pão, como você está morrendo de desejo de pão, então você não vai aguentar a tentação e vai dar pão para a criança. Então, é assim como, sem querer, a gente acaba transmitindo nossos problemas alimentares para as crianças. Então, o melhor que pode fazer um pai, uma mãe para a alimentação dessa criança é se tratar, é buscar progresso pessoal para poder transmitir muito melhor uma alimentação saudável para seus filhos. Então, uma colega do Rio de Janeiro, a minha amiga Raquel Furtado, ela explica que a alimentação é um desfecho final de uma mesa de 4 pés, ou seja, é como se fosse o tampo, o desfecho final é o tampo de uma mesa que tem 4 pezinhos. Então, muitas vezes a gente acha que a alimentação é unicamente o que a gente bota na boca. E é tão complexo o que a gente bota na boca, o que a gente escolhe como alimento para alimentar o nosso corpo, que a gente tem que avaliar questões um pouquinho mais profundas. Então, quais são esses 4 pezinhos da mesa que sustentam uma alimentação saudável? São, primeiro, obviamente, a fisiopatologia, ou seja, como funciona o corpo. Então, se o corpo tem algum problema hormonal, metabólico, provavelmente vai nos levar a comer ou ter preferência por alguns alimentos diferentes, certo? Então, por exemplo, no adulto, quando falta triptofano, dá muito desejo de doces, principalmente de chocolate, tá? Então, isso aí tem que ser avaliado na consulta. Depois, o outro pezinho é a informação que a pessoa tem sobre a alimentação. No caso das crianças, é a informação que a pessoa adulta que está dando o alimento tem sobre a alimentação, como é que vai montar esse pratinho, que conhecimento tem. Isso é fundamental. O outro pezinho no adulto, né? Esses pezinhos se compartilham entre adulto e criança. O outro pezinho que sustenta a alimentação no adulto é como o adulto se relaciona com essa comida. O que na mente desse adulto, dessa pessoa, significa comida. E isso muitas vezes tem que ser tratado em terapia mesmo. Então, muitas pessoas que querem mudar o jeito que se alimentam e não conseguem, não é porque falta informação, não é porque tem alguma coisa metabólica, e sim porque tem alguma coisa dentro da sua mente para tratar, para solucionar o seu relacionamento
com a comida. E isso, no adulto, se transmite para a criança. Então, se você é um adulto e tem ansiedade, e a tua ansiedade calma comendo um doce, então, quando a criança estiver mais chorosa, mais irritada, você vai dar um doce para acalmar a criança. Então, sem querer, está botando exatamente o mesmo vício que você tem. Então, acho que a gente tem que controlar muito aí, porque acredito que seja muito útil não levar em frente coisas que para nós adultos já é difícil de manejar, certo? E o quarto pezinho da mesa é como a família influencia na alimentação desse indivíduo, certo? Então, uma visão familiar sistêmica que se chama, que também se trata em terapia. Então, tem terapeutas familiares sistêmicos que conseguem tratar essa pessoa como parte de um sistema, como essa pessoa com todas as influências de relações que tem com toda a família. Então, se a pessoa fica ou mais ansiosa ou mais, de repente tem brigas com alguém da família, ou se essa pessoa aprendeu a comer com tal ou com a pessoa que tinha também algum problema alimentar, obviamente que o indivíduo vai ser resultado de todo esse sistema familiar onde convive. Então, vale muito a pena ter uma visão um pouquinho mais ampla de como é que essa criança está formando o hábito alimentar. Com as crianças um pouquinho maiores, os desafios são bem diferentes. Então, a criança já não come unicamente o que você botar no prato, senão que também vai na escolinha e vê os outros comerem e pega o que quiser. Então, primeiro, a gente não tem que querer dominar tudo e querer controlar tudo, porque realmente tem coisas que não são controláveis. Então, muitas vezes a gente tem que relaxar. Vamos fazer o máximo que der para fazer, mas a gente nunca vai poder determinar 100% do que a criança vai fazer. Então, botar o nosso melhor, nos melhorar a nós mesmos é o melhor que podemos fazer para transmitir coisas boas para as crianças. Obviamente, sempre que der para falar na escolinha, deem isto, não deem aquilo, passar informação em frente que você ache útil para passar para algum professor, para algum assistente que se encarregue da comida, acho que pode ser muito útil também, tá? E em relação às festinhas, né? Eu vou dar uma dica que é muito parecida à dica que eu dou para os adultos, né? Nas festinhas em geral um monte de doces e um monte de amido e um monte de pão e um monte de massinha e um monte de coisas que está muito longe de ser o ideal para a nutrição da pessoa, né? Então, o que fazer nesses momentos? Primeiro, fundamental, não tem que ir com fome para a festinha. Se a festinha é de tarde, sei lá, às 4 da tarde, então faça um café antes, com algum alimento que seja legal, que dê nutrição e que dê energia, que tire a fome para essa criança. Essa criança depois vai ir e talvez a gente não possa ter controle. Sempre que a gente puder dizer, não, melhor comer esse e dar alguma outra opção um pouquinho mais saudável quando a gente está na festinha, então não, melhor comer essa frutinha, ou melhor comer isso, sempre que der, a gente tem que fazer. Mas, obviamente, muitas vezes não dá. Então, sempre explicar para a criança que é maiorzinha a necessidade de não comer unicamente o que gosta e o que deseja, senão também de cuidar o corpo, que é uma coisa que a gente toma noção só de adulto quando já está doente. Então, ir desde criança explicando para esse indivíduo que está em formação que isso também é importante, que a gente tem que cuidar não por aquilo que vai acontecer nesse momento, senão por aquilo que vai ser quando seja maior, para crescer maior, mais forte, mais saudável e demais, tá? Então, não ir com fome é
fundamental. E outra coisa é confiar. Se você desde criança, desde muito pequenininho, desde que essa criança começou a se alimentar, você deu água para tomar, e deu fruta, e deu um ovo, e deu carne, e deu vegetais, a criança tem uma flexibilidade de paladar e uma necessidade de comer provavelmente esse tipo de alimentos. Então, quando for para a festinha e ficar com sede e ver um monte de suco, um monte de pessoas me contam que tem tal criança que pediu água para tomar. Então, vocês devem saber muito bem, pessoa que toma Coca-Cola sente sede de Coca-Cola. A pessoa que toma suco e está acostumada a tomar suco, sente sede de suco. E a pessoa que toma água, sente sede de água. Então, vamos acostumar as crianças a tomarem água, que vai ser uma coisa muito, muito útil, porque mesmo estando nas festinhas, estando com coca, com suco, com açúcar e demais, elas vão ter sede de água. Certo? E tem muitas crianças que vão em aniversários, mas como não estão acostumadas a comer muito doce e farinha e demais, comem 1, 2 e não comeram mais. Claro que muitas vezes, por influência da mídia e demais, acabamos iniciando nas crianças alimentos que acabam que tem como carinha de bons, né? E não acabam sendo tão legais. Ultimamente vejo de uma marca de iogurte muito conhecida para crianças, em um pacotinho que aguenta 5 horas fora da geladeira. Então, assim, essas coisas me causam uma revolta profunda. Estou falando de coração, tá? Por quê? Não é por ser extremista, não é por ser chata. Eu atendo todos os dias pessoas extremadamente doentes e com muita dificuldade de largar açúcar e amidos e de diminuir a carga de açúcar e de amidos que os levou a estar tão doentes. Simplesmente assim, vem aqui e não conseguem, e é muito difícil. Então, para que inculcar a criança de comer isso? A gente vai estar poupando numa dificuldade muito grande e de muito sofrimento no futuro. E também teve uma outra publicidade de uma mãe que falava que não para um monte de coisas para uma criança pequenininha, né? E de repente, mas isto aqui se pode. E era um doce que supostamente tinha muito leite. Então, enfim, vamos tirar de lado se o leite é ou não um bom alimento. Eu não quero nem entrar por enquanto nessa questão. Mas assim, o principal componente desse doce continua sendo o açúcar. Então não vamos nos enganar que porque isso aí tem muito leite é bom para a criança. Gente, tudo o que a propaganda disser que é bom para a criança, pensem 1 milhão de vezes, porque o que é bom para a criança não tem propaganda na TV, certo? Então, enfim... eu sei que é muito, muito difícil. Eu vejo na minha própria experiência, então por isso também queria falar um pouquinho de tudo isto para vocês. Sei que tem muitos temas que ficaram no ar, tem muitas coisas que talvez até depois vou me lembrar que eu gostaria de ter falado para vocês, mas ficarão para temas mais para frente também. Eu vou ir respondendo dentro do possível todas as perguntinhas que foram feitas embaixo do vídeo. Então, aos pouquinhos, quando vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando que eu vou ir respondendo ali nos próprios comentários, certo? Então, enfim, uma recomendação final, então, recapitulando as recomendações. Muito importante a alimentação durante a gravidez e durante a amamentação da mãe, certo? Para quem quiser ver um outro jeito de iniciar a alimentação que não seja papinhas, se informar sobre o método BLW, certo? Incluir nas comidinhas das crianças não unicamente o carboidrato, sino incluir também proteínas, incluir vegetais e incluir alguns óleos e gorduras boas.
que não são os óleos amarelinhos de litro, canola, milho, girassol e soja, não, certo? Pelo menos é o que eu vejo de recomendação mais sensata e criteriosa para os adultos. E acredito que possa ser transmitido isso também para as crianças. Eliminar, evitar o máximo possível o açúcar durante o maior tempo possível, tendo em conta que é muito viciante. Diminuir e controlar e não deixar que tome conta o carboidrato, o amido de todo o prato da criança, tá? Se melhorar a si mesmo e progredir os pais é fundamental para transmitir bons conhecimentos e ensinamentos para a criança. Ter em conta que a alimentação não é unicamente o que eu boto na boca, que está influenciado por um monte de situações externas e internas de metabolismo. Então, muitas vezes é necessário a ajuda de algum terapeuta. E durante as festinhas e durante os momentos onde a gente não tem controle sobre o que as crianças um pouquinho maiores vão ingerir, orientar essa criança, se for um pouquinho maiorzinha, dar o máximo possível alimentação boa antes de sair de casa e durante os períodos onde a gente se tem controle e vê o que a criança come. E não ensinar desde o próprio paladar, não ficar com peninha por dar um abacate sem açúcar ou por não dar o pão que a gente está comendo. Então, enfim, essas são rapidamente as recomendações. Eu vou passar alguns links que eu achei interessantes sobre o tema para pessoas que querem continuar se informando a respeito, e se quiserem também sobre profissionais que possam ajudar na alimentação, no aleitamento materno, com terapia, tá? E demais. Então tenho recomendações muito boas. Uma coisa que eu não queria esquecer, tem um livro muito interessante do Dr. Carlos Gonçalves, que eu fiquei sabendo hoje, que já tem edições em português. O Dr. Carlos Gonçalves é um médico pediatra muito conhecido na Espanha, e fala muito sobre temas de alimentação e comportamento das crianças. Eu acho que é uma pessoa muito formada, muito sábia, muito criteriosa, e vale muito a pena ler um livro que se chama Meu Filho Não Come. Ele fala muito de respeitar a fome da criança e de respeitar o desejo da criança. Eu acredito, uma coisa que eu não falei, que eu estou me lembrando agora, a gente tem que respeitar a fome e não obrigar a criança a comer. Só que quando a gente respeita o tipo de alimento que a criança prefere e quer e procura, a gente tem que ver de não dar esses alimentos viciantes, porque os alimentos viciantes distorcem por completo o que a criança sente que está precisando. Então, obviamente que se vai ter um monte de pão e de doces, a criança vai sempre pedir pão e doces. E isso a gente tem que tentar controlar, porque isso não é uma coisa natural, e isso acaba invadindo todo o desejo da criança, e a criança acaba não conseguindo escutar e expressar o que realmente o seu corpo está precisando. Então, se eu tiro esses alimentos extremadamente viciantes, a criança vai sentir vontade de comer um tomate quando precisa dos nutrientes que estão no tomate. Vai ficar com muito mais vontade de comer carne quando está precisando de mais proteína. E vai estar com vontade de comer determinado de outro tipo de alimento quando precisar dos nutrientes que esse alimento tem. Então, a natureza é muito sábia sempre que a gente não fizer bagunças com esses mecanismos que a criança já traz de nascença, certo? Então tentemos não fazer bagunça, que a natureza é muito sábia, tá? E tem muitos autorregulamentos que a criança tem e que podem ser muito úteis na hora de alimentar eles, tá? Então, enfim, vamos terminando por aqui. Gostei muito de falar sobre esse tema. Tomara que tenha servido para enriquecer muitos de vocês. Repetindo, eu não sou pediatra, não trato crianças, mas ver tantos adultos doentes me fez querer falar sobre como a gente pode influenciar de um jeito diferente para tentar mudar
esse caminho tão ruim que a humanidade está fazendo em relação à alimentação. Então, se gostou desse vídeo, se acha que vai ser útil para outras pessoas, para outras mães, para outros pais, para outros avós, se você tem questionamentos, se você tem comentários, também faça, compartilhe com todas aquelas pessoas que acham interessantes. Pode fazer compartilhamentos, pode fazer comentários, pode fazer perguntas, vou responder tudo o que for possível dentro do meu conhecimento, certo? E pode fazer, como sempre, questionamentos e pontuações também, que eu estou sempre aberta a poder melhorar e fazer tudo isso cada vez com mais expertise e com menos erros, e para poder ajudar cada vez mais, certo? Então, um beijo para todos vocês, muito obrigada por ficarem aqui e até a próxima live, que provavelmente vai ser na semana que vem, também no finalzinho da tarde. Tchau a todos, tchau, tchau.